Oi, anjo de luz, como que tá você hoje? Ai, que a avó tá boa, viu? Nossa Senhora, que bênção, né? Tanta coisa acontecendo e que esplendoroso que seja bem no nosso momento, né? Esse momento que nem que diz, de transição, né? Onde a gente se encontra, né? Imbuído de deveres, né? Muito mais do que direito. E aí a gente sabe, né? Como disse aquele espírito de luz, né? Que só de eu falar a frase você já vai saber quem é. Ela disse: o dever que te impõe, renúncia e sacrifício também te alça a harmonia. Olha, libertando-te dos conflitos e das dúvidas. Olha que bonito. És servidor do mundo, né? Olha, outro dia, nem faz tanto tempo assim. Meu guia chegou, era 5 da tarde, acho. Disse: olha, Vicentina, que hoje tem coisa para fazer. Você se prepare. Daí eu disse: pode deixar, vou me preparar. E quando ele fala assim, é que é a hora que eu dormi e do corpo eu vou me desdobrar. Olha. E diretamente, muitas vezes, né? Nem sempre, diretamente para o umbral trabalhar. Trabalhar. Eu falei, então hoje qual que vai ser no caso? Disse, ah, não, hoje você vai ser estudante. Ah, eu disse que bonito. Estudante. Estudante que acompanha caso real, né? Porque senão, aí deixaria de lado a benéfica prática, né? Que às vezes você é um telespectador, mas tem que ser um telespectador curioso, né? Que enquanto está acontecendo algo, você já está ali assimilando tudo aquilo ativamente, né? Não é ficar escrevendo para depois relembrar. Olha, daí foi, né, tudo, sair do corpo. Daí a gente foi lá, né? Tudo. Olha, esse espírito de luz se plasmou na roupagem de uma mãe velha. Essa senhora ex-escrava, né? Arqueadinha, ai que coisinha que, olha, se você veja assim, dá uma vontade de. Ai, nem digo, viu? Aí fui lá numa parte do umbral que tinha lá um dirigente, né? Dirigente de terreiro mesmo, de Umbanda. Daí, conversando tudo, chegou ela, né? Bem de longe veio vindo. Baixou um pouco da luz dela para não incomodar as pessoas nem ninguém. E entrou no campo psíquico daquele ser, né? Que na Terra foi dirigente de centro, chamava assim, Centro Espírita de Umbanda, chamava. Ai, olha, eu vou falar a verdade para você, viu? Eu só de olhar aquilo, eu já fiquei assim, com o coração assim, quase assim, derretendo. Ela já é amorosa por si só. Nessa roupagem,
fica assim uma coisa sublimemente indescritível, de tanta humildade assim, que emanava assim, ai, com a bengalinha dela, um vestido, né? E foi andandinho descalça, né? Com o pé assim de gente que, olha, passou por situação difícil na terra, né? Deve ter trabalhado muito no canaviar, ai, no café, né? Nas lidas, nas grandes fazendas. Eu nem sei se essa foi realmente uma vida que ela teve, ou alguém que ela aprecia muito, em quem ela se plasmou, né? Olha, daí, como que é? Peraí, como meu guia tá me falando uma coisa aqui. Chamava a avó Joaquina. Olha, nunca vi uma Joaquina. Foi? Não, na hora não, né? Você não faz referência à terra, né? Que você está lá do outro lado, mas agora que eu estou pensando, não lembro. Meu neto também não deve ter encontrado com nenhuma mãe Joaquina. Pai Joaquim tem bastante, né? Ai, tudo. Daí era a entidade que ajudava ele durante a encarnação a tocar o terreiro, né? Olha que coisa. Daí ele quando ela entrou no campo psíquico dele, de longe, a gente chegou, tudo. É desse jeito, eu vou explicar. Lá no astral, não dá para explicar, vou tentar. Tem diferente vibração, igual a rádio, né? Você tem uma sintonia, tá tocando uma coisa. Na outra sintonia de rádio, tá tocando outra coisa diferente, né? Olha só para você ver. E tudo. Aí tem o cenário onde ele estava. Tem o cenário onde ela pertence. Muito mais evoluído que qualquer um de nós que está escutando isso aqui. Ai, bato na madeira, né? Limitar minhas palavras um pouco, porque às vezes você também que está escutando não conheço, né? É um espírito evoluído que veio ajudar a Terra. Ninguém sabe. Mas na média, sim, não alcança, viu? Ah, e a avó, sim. Pode dizer que a avó está distante dela em termos de conquista íntima, né? Então ela está numa vibração assim que a realidade vibratória de quem está no astral não enxerga, só se ela quiser, só se ela quiser. Daí ela passa para a vibração em que ela se faz visível. E no astral é tudo assim, às vezes, agora mesmo, o seu guia está aí do seu lado. Você não está vendo ele. Às vezes tem até duas, três pessoas, quatro. Aqui, às vezes, quando é tempo assim de alguma coisa, tem bastante gente aqui em casa. O meu neto nem vê. Eu vejo. Aí eles pegam, sobe ali a escada, vai no segundo, depois no terceiro andar, que aqui só tem um andar, né? Mas no lado do astral é como se fosse uma construção assim de três andares para cima. E aí eles ficam como se fosse uma enfermaria, um hospital, mas também é um educandário. Ai, tudo muito organizado e bastante prático. Não tem nada inútil naquilo que a espiritualidade faz, né? Que nem quer dizer, e esse espaço aqui sobrando. Não tem isso, né? E ninguém vê, tá aqui, mas ninguém vê. Então a avó tá querendo explicar para você que não é porque você não vê alguma coisa que ela não existe, viu? O espírito guia seu existe, ele está do seu lado, mas muitas vezes você esquece. Porque se fosse para você pensar bem, né? O que eu vou fazer hoje? Aí você diz, como não tem ninguém vendo, eu tenho essas opções. Mas se tem alguém vendo, alguma dessas opções, você já nem considera, porque é feio. Imagina, sua mãe está do lado, você fala, eu vou fazer isso que é feio. Você não faz, você pensa a tua vez.
Aí muita gente que ama a mãe que já morreu, ou tio, ou um familiar querido, um amigo. Ama tanto essas pessoas que jamais sonharia em fazer algo feio na frente delas. Pois é, você nunca sabe. Às vezes elas estão ali e você está fazendo do mesmo jeito, pelo menos considerou. Então, a partir de hoje, você nem considere, viu? Vai, nem considere. Esquece isso. As opções, você deve pensar sempre assim: as opções que tem disponível para mim são as que estão pautadas no amor ao próximo, na prática do bem, na fala da verdade, no perdão. Olha, no perdão, ai, me ofenderam, eu perdoo, porque é o correto a fazer. E você deve se sentir inspirada, inspirado a fazer o que é correto. Se falta motivação interna, por falta de esclarecimento e evolução espiritual, sobra na parte do conhecimento e percepção que do seu lado tem um guia espiritual, que está numa outra vibração e você não enxerga. Mas ele está aí, olha aí para o seu lado. Você não vê nada, né? Mas ele veja você. Ele vê você. Aí ele diz: Vicentina está certa. Ela não está me vendo, ele não está me vendo, mas eu estou aqui. Vendo tudo que ela faz e tudo que ele faz. Se ela tivesse me vendo, ou ele, tanto que me ama, olha, tanta gente que é devota dos espíritos, né? De luz, sobretudo, que diz: ai, meu preto velho, não fale do meu preto velho, bate na boca para falar do meu Exu. O que você pensa que é para falar desse jeito da minha pombagira? Ai, o meu herê é um espírito de luz, lava a boca para falar assim dele. O meu caboclo é um ser iluminadíssimo. Como que você tem a coragem de falar assim dele? Você briga com todo mundo que ofende qualquer um da sua egrégora espiritual. Espíritos que você ama, mas não faz questão de recordar todo momento que eles estão do seu lado vendo o que você faz. Aí você se permite escorregar no momento que não deveria, porque você tem conhecimento já. Não deve esfraquejar, viu? Jamais, ai, pelo amor de Deus. Fraquejar jamais. Aí você pega e briga com todo mundo, bate no peito dizendo que ama os espíritos guia, né? Guardião, preto velho. Se é do espiritismo, o doutor Tar. Ai, o meu guia é o doutor Paulo, né? Que tem um doutor Paulo mesmo, que é um dos guias do meu neto. E tem outro médico, né? Doutor Frederick, né? Alemão também, assim. Mas ele nem sabe. Aí tudo. Esses espíritos, ai, como que eu amo eles, né? Se você é da Umbanda, você fala o nome do preto velho. Se você é do Espiritismo, você fala o nome do doutor. Aí você não é, você é de Jesus, você é do crente, você fala Jesus, o Cristo. Tudo, cada um é lindo que o outro. E eu assino embaixo porque é verdade mesmo. Deve honrar, deve amar, né? Idolatrar não digo, né? Mas deve sim ter uma estima sincera e verdadeira. Porque esses espíritos conquistaram a luz por meio do trabalho, né? E são bons exemplos para a gente, viu? Então não tira a sua razão. Mas não faz sentido você brigar com Deus e todo mundo porque ofendeu o espírito que você ama tanto. E você faz cada barbaridade na presença dele. Olha, por exemplo, se você tivesse uma prova para fazer e se fosse colar, não seria uma coisa da qual se orgulhar. Você concorda com a avó? Pois é.
E você ia fazer escondido, e capaz não ia falar para ninguém, além dos amigos que achar bonito isso. Eu nem sei que amigo que é esse que acha bonito ver você fazendo coisa errada, viu? Pensa bem se é bem amigo esse daí. Porque amigo bom, olha, se esforça. Não tem problema, você custa um mês a mais, uma semana a mais, um ano a mais, se esforce. Que mais cedo ou mais tarde chega. Não importa o que vai chegar. Importa que chegue na hora certa, né? Olha, daí tudo, eles estão do seu lado. E você esquece e acaba fazendo o que não deveria, viu? Fica feio, fica assim. Você, por exemplo, aí fica pior. Tá falando o meu guia aqui que imagina você fala alguma coisa errada na frente de alguém, de um adulto, uma criança fala uma coisa errada na frente de um adulto. Se o adulto é amoroso, ele não vai ficar chateado, ele vai querer corrigir. Mas você já imaginou a abnegação que não tem que ter um guia espiritual? Ver você errar e depender de você entrar na vibração dele para escutar na forma de intuição um direcionamento oportuno, não é fácil. Aí é o guia que você tanto ama, você coloca em cada apuro, porque o desejo dele é de encaminhar você pela seara do Cristo, na prática do bem e da caridade, né? O que ele quer é ver você cultivando a simplicidade, a paciência, a honestidade, a auto-honestidade sobretudo, né? Que é aquela que diz assim, se alguém está vendo, se alguém não está vendo, a minha consciência vai me acusar. E por mais que eu ache que consiga ela ignorar, o peso e a lei do retorno vai sempre vigorar. Ah, vai. E aí, como é que fica? Olha o problema. É um problema isso, né? E precisa realmente considerar a presença do guia, né? A te orientar. E você não vê ele, mas ele está aí, do seu lado. Às vezes até plasmou um banco aí, sentadinho, né? Enquanto ele faz coisa dele, ele fica aí com você, né? Ele consegue acessar diferentes mundos pela consciência expansiva que ele tem, sem sair do seu apartamento, da sua casa, do seu puxado, viu? E ele consegue pedir para os outros, me dá um minuto. Aí ele cuida do problema que você está enfrentando, né? Na forma de direcionar o seu. E volta para as atividades dele. E muitas vezes ele já vê, não tenho tanto trabalho aqui. Só zelar mesmo para que o pior, mais além daquilo que ela merece, não aconteça. Muitas vezes fica fazendo só isso. Porque você não entra na vibração dele. Está sempre olhando alguma coisa que te deixa para baixo, meu Deus do céu. Sempre escolhendo um tipo de pensamento, um tipo de sentimento que faz a sua autoestima tremer na base. E aí assim não tem sintonia, né? Que vingue. Não tem mesmo. Por isso, só de você lembrar a cada momento que do seu lado tem alguém olhando, você já vai ter predisposição de se esforçar mais na disciplina, no trabalho, no estudo
e na dedicação diária naquilo que você sabe ser correto fazer, viu? Olha. Então ela foi baixando no umbral e cada camada que ela descia, vibratória, era questão de milésimo de segundo. Até que ela foi naquela mais densa, não a mais densa de todas, né? A mais densa das densas, mas não muito densa, que é onde eu posso falar o nome dele? O meu guia vai perguntar se posso falar o nome do dirigente, porque às vezes alguém conhece, né? Aí associa tudo, aí fica difícil, viu? Porque os outros acham que ele morreu bem, acha que ele morreu bem, mas não morreu bem não. Olha, quanta gente faz coisa da boca para fora, né? Por vaidade. Trabalhar, muito pouca gente quer. Abre mão daquilo que prefere, que acha mais gostoso, mais bonito, de complexo de inferioridade. Isso muita pouca gente quer. Daí, tendo, né, o, o dom que eu falo, né? Mas é mais assim o ofício, né? Da incorporação, da visão, da audição, faz mau uso. Faz mau uso, faz mau uso sempre que usar para benefício próprio. Para tapar um buraco que não é desse jeito que tapa. É assumindo as suas próprias imperfeições e indo trabalhar nelas. Devagarinho, né? Um pouquinho por dia. Desse jeito. Que a pessoa vai se libertando daquilo e aquilo se libertando dela, né? Porque uma energia negativa, quando você pratica o bem, ela se liberta do ser, se liberta dela mesma. Se converte. E é devolvida para o cosmo universal. Requalificada, né? Não desqualificada como que você transformou ela, né? Porque as pessoas não sabem, mas com cada ação, com cada pensamento, com cada sentimento, você pega uma energia sublime disponível para cada co-criador e você faz alguma coisa dela. Aí é a forma, né? De pegar aquilo que é amorfo, que é luz, baixar a vibração dela e dar a ela uma forma. Criou semente. Aquela semente vai ser plantada, né? No terreno das suas emanações. E vai criar uma forma, e aquela forma vai tomar vida, entre aspas, né? E vai crescer. E podemos dizer que aquilo acabou de nascer. E a responsabilidade é sempre de quem pariu. A criança, né? Entre aspas. E se é filha sua, você que vai ter que dar conta. Daí ela fica igual um cabritinho, pulando, 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 dando cabeçada na bunda dos outros. Se há uma energia negativa, né? Dá a cabeçada na bunda de todo mundo que se sintoniza com ela. Foi você que sortou o cabrito no mundo. Você mora, ela fica aqui. A pessoa se sintoniza com aquela forma sua de ler a realidade de vitimista, de que está difícil, de que não tem saída, de que foi abandonada, de que é algo que não chega, de que não tem sorte. Ó, o cabritinho já vai, ó, na bunda daquela lá que eu vou dar cabeçada. Aí já não basta os pesos que você tem, ainda vai ter essa impressão de que tem alguém dando cabeçada a você. É o cabritinho da outra.
que quando podia não emanou luz no mundo, fez outra coisa que não deveria. Aí vai pro mundo astral, deixa o cabrito aqui. Aí o que tem que fazer? Reencarnar, né? Para requalificar aquela energia que deixou sorta reverberando no mundo. Às vezes, olha o que está me dizendo meu guia espiritual. Às vezes, esse cabrito que você sorta no mundo, ele tem uma vibração que serve de passaporte seu para reencarnar no mundo inferior. Como assim, vó? Olha, tudo aquilo que você planta no mundo, nele você vai ter que colher. Jesus falou assim: ninguém nesse mundo passará até que não seja pago o último ceitil. É olho por olho, dente por dente. Ele não estava inspirando ninguém, brigar com ninguém. É muito menos cedo e cobrar os outros, ou pagar os outros na mesma moeda. Ele estava dizendo que aquilo que você mesmo planta, você mesmo vai colher. Olho por olho, dente por dente. Você furou o olho dos outros com traição, você vai pedir uma nova reencarnação. É a oportunidade de viver a mesma experiência em um daqueles seus dois olhos sãos, viu? Olha como que são as coisas. Olho por olho. Aí você dá um murro na boca de alguém, aí cai o dente. Primeiro você furou o olho dos outros, com traição, né? Aí você dá um murro na boca do outro na forma de uma violência, de uma mentira, de uma difamação. Você não sabe se a pessoa é boa ou é ruim? Não fale. Ah, mas ela é ruim por causa disso. Isso é só uma página daquilo que é todo um livro de 600 páginas. Como que você fala que a pessoa é ruim lendo uma página só? Viu? Antes você se enganar, o meu neto que sempre fala. Vó, eu prefiro me enganar achando que é uma pessoa boa e no final eu constatar que não é, do que eu julgar que é uma pessoa má e constatar finalmente que me engano e julguei indevidamente. Porque posso evitar passar por essa vergonha na frente do meu guia espiritual. Olha, ele está alerta, né? Por isso que a voz sempre fala, orar e vigiar. Você tem que estar alerta. Porque se você faz algo assim, você está dando mau testemunho, mau exemplo. E está sendo visto pelo guia espiritual seu, que é alguém que você diz que ama, meu Deus do céu. Você ama todos eles para brigar com os outros? Ou para que isso seja inspiração de autossuperação nos momentos difíceis, né? Então, olho por olho, dente por dente. Plantou, colhe. Daí você planta, você tem que reencarnar. Só que aí o que você plantou, o planeta está evoluindo, né? Está no planeta de já transição planetária. Prova expiação para um planeta de regeneração, né? Daí o planeta aumentou a vibração dele e o tipo de prova que você tem que viver na Terra não vai mais ser cabível. Por exemplo, você viu que a tecnologia agora já consegue rastrear, né? Quando uma ferida crônica, né, começa a piorar, ela apita. Olha, essa ferida, aí você já vai lá no seu tablet, né, ou no seu celular, porque vai pôr tipo uma tatuagem, né?
Tipo uma tatuagem de esparadrapo em cima do seu corpo, na onde está machucado, que você está acamada, né? Ou você está acamado. Mas aquela coisa tecnológica vai fazer toda a leitura direitinho do que é que está acontecendo ali. E vai avisar o médico, olha, aqui a bactéria começou a entrar em ação. Já pode liberar ali um pouco mais de antibiótico. Olha, e aí você não vai deixar aquilo piorar, porque vai ser uma maneira de controlar que até hoje não tinha na Terra. E por que que você acha que foi liberado isso pela espiritualidade? E não foi liberado antes, mas foi liberado agora. É porque a partir desses novos tempos, não vai mais ter espaço para você sofrer aquele tipo de expiação que as pessoas sofriam, de ficar muito tempo em cima de uma cama. Então a tecnologia vem e corta isso. Então, a partir destes pequenos indicadores, é que a gente pode dizer, sem medo de errar e sem sombra de dúvida, que é chegada a hora de prestar conta. Cada dia mais vai se tornando realidade esse mundo de regeneração. E quem tem muita bagagem, muita coisa ruim no coração, vai fazer as malas e vai viajar para um planeta de provas e expiação, que às vezes nem é tão pior que esse, mas que está numa estagnação. Ó, você vai para lá. Daí dizem, né? Os arquitetos siderais. Olha, fulana emanou luz negativa no mundo, manifestou um cabritinho. Como ela está numa vibração que não tem jeito de voltar para a Terra, teria, né? Teria como ela voltar para a Terra se não tivesse com a conta vermelha estourando. Por quê? Porque você já tem a negatividade, né, dos erros que você cometeu quando já não precisava, já tinha consciência de não errar. É esses que são contados, não aqueles que você cometeu por ignorância. Esses, os espíritos risca fora. Fala, não, isso aqui não vou considerar, ela não sabia. Isso aqui não vou considerar, ela não teve intenção. Isso aqui eu não vou considerar. Ela não tinha como. Agora esse aqui eu não tenho como fazer vista grossa, né? Ela tinha conhecimento, tinha recurso, tinha boa palavra, tinha um sorriso para dar, tinha água para beber, não cuida do corpo. Eu não posso ignorar isso. Vai como um débito negativo na conta dela. E as coisas que você vai emanando, vai criando sua própria imagem e semelhança no mundo de matéria e forma. Olha o problema. Daí ele fica livre, como um cabritinho, pulando para todo lado. E cada bondade que você faz apaga uma multidão de pecado. Mas esse cabritinho vale por umas bastantes montanhas, viu? Aí você vai eliminando uma montanha de cada vez. Mas daí você não dá 3 dias, para de orar, para de vigiar. E você perde de novo no meio do furacão de coisa que está acontecendo no dia a dia. E você se vitimiza de novo. Aí emana mal exemplo, emana corrupção interna. Olha, um monte de coisa que nem vale a pena enumerar, e muito menos mencionar, viu? Aí, olha o problema.
Daí os espíritos que falam, né? Vamos ver como é que está o equilíbrio energético dessa pessoa. Daí vai ver, você está -10. Daí quem chegou no -10 tem como trabalhar no astral e do astral trabalhar com a Terra, depois reencarnar na Terra. Mas somado a isso, tem o número de emanações negativas que está no planeta que formou aquele cabritinho que a avó falou, entre aspas, né? Aí somado aquilo, dá -12, por exemplo. Não tem jeito. Esse 2 que você não deu conta de fazer o que é correto quando tinha condição, é o seu passaporte para um planeta de prova e expiação. Olha. Então não queira você ter essa e outras tantas decepções, viu? Orai e vigiai, orai e vigiai, orai e vigiai. Daí ela estava descendo, né? Estava contando a história. Ela estava descendo, chegou num umbral, ela olhou assim para ele não viu ela. Ela estava, como que dizia assim, uns 25 metros, assim, não estava do lado. 25 mil, ela veio andando devagarinho, foi entrando, tentando, né? Porque as pessoas, ela se fecha numa forma de uma auto-hipnose dentro do vitimismo dela, porque eu fiz certo, eu fiz direitinho, não era para eu estar num umbral. Por que os espíritos não me avisaram quando eu estava encarnado? Porque se eu fiz algo errado me deixaram fazer? Isso está errado, está errado, está errado. A maioria das pessoas é médio de intuição. Mas daí, mente, que está incorporada. E antes de pelo menos seguir o bom senso, ela mesma vai se convencendo que está incorporada quando não está. Daí ela mesma acredita na mentira que contou. Daí os guia não avisa, porque o guia não é aquele espírito, é o mesmo que ela inventou. Esse tipo de criação mental só consegue avisar a pessoa aquilo que está de acordo com o que ela acha correto fazer. E aí não vai avisar mesmo, né? Porque se é uma projeção dela mesma que foi criada ali, que está retroalimentando aquilo que ela disse ser correto e verdadeiro, se enganando. O primeiro começa enganando os outros, né? E diz: ah, amanhã isso vai mudar, porque amanhã minha mediunidade vai desabrochar. Vai nada. Se hoje você não admite que não incorpora, e fica ali fingindo, para ver se espera um pouco e amanhã chega, né? Você não vai atrás de consertar o que tinha que consertar. Às vezes você tinha que ficar 9 meses sem incorporar, passar um mês meditando para realmente a incorporação chegar. E esse caminho você não quis trilhar, né? E aí, antes de o nó desatar, você fez mais é o próprio caminho amarrar. Olha o problema. Olha o problema, meu Deus do céu. Autossabotagem, né? Autoenganação, tudo isso participando da derrocada de uma pessoa, né? Que tinha tudo para dar. Olha, você tem tudo para dar certo. Só fazer o que é correto com aquilo que tem. Viu? Mas não. A pessoa quer. O que a pessoa está querendo? Confete. Está querendo atenção, está querendo carinho, está querendo reconhecimento. Tudo isso ela está querendo.
Daí ela vai atrás de gente que não tem consciência da responsabilidade. E se junta embaixo de uma seita, né? E chama aquilo de irmandade. Mas o espírito vai lá, entra lá e o que encontra é leviandade. Só isso. Mas só isso. Um bajulando o outro. O outro que supostamente tinha que estar incorporado porque ganhou a missão, mas não desenvolveu. Daí a certeza que tem no coração de que tem a missão faz a pessoa se jogar antes do tempo. E ela se sente bem, porque ela, no fundo da alma dela, ela sabe que aquela é a missão dela. Mas não chegou o momento. Daí ela vai se fingir. Daí ela explica tudo pra você. Tudo, e pra ela mesma ela se explica. Daí, que nem que eu falei, ela começa a acreditar no próprio conto. Ela diz assim, eu tive uma visão. Ai, começou a me doer a barriga. E eu pensei em fulano. Fui falar pra ela se ela não tem problema na barriga. Daí ela tinha mesmo. Olha, vou trabalhar fazendo cirurgia, né? Com médico X. Ai, 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 ai. Das veias é um caso, né? E é genuíno, né? Quando não existe segunda intenção. É a pessoa diz, eu não tenho segunda intenção, só quero ajudar. É nada. Tá querendo carinho, tá querendo obrigado, tá querendo ver o outro curado, porque isso também não se deve querer. Ai, vó, mas como que a senhora fala uma coisa dessa? Claro que eu quero que o outro seja curado. Não, 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 não. Você tem que querer uma coisa e uma coisa só. Que seja feita a vontade de Deus. Se é o dia dele ser curado, ele vai ser curado. Se não é, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Porque mais um tempo lhe cabe carregar a cruz que lhe compete. Para um dia se tornar um anjolado. Você vai tirar o fardo da pessoa? É o trabalho que ela veio fazer. A depuração íntima. O autoconhecimento, a reflexão. Por mais um dia, por mais um mês, por mais um ano. Se Deus não quer, não vai, não adianta. Você pode dar até vitamina C para ela. Passar mertiolate e tudo. Não vai, não avança. Então não é a gente que cura, né? A gente é intermediário. Da cura que chega, quando é hora. Quando a pessoa já carregou a cruz que ele competia carregar, né? Olha, é desse jeito. Daí você diz, né? Ô vó, se é assim não vamos fazer mais nada para ninguém. Não, por quê? Porque a gente sempre tem o desejo de fazer o bem para os outros. Não está errado isso. O problema é que quando você quer ver o outro bem e você não vê, aí você fica contrariada. O nosso papel é fazer o melhor que pode com aquilo que tem. Claro que a gente vai fazer tudo o que pode para ver o outro bem. Mas o desejo nosso não tem que ser esse, tem que ser que seja feita a vontade de Deus. Se aqui saiu uma cura, quem curou foi Deus, não foi eu. Você deu a intuição que falou da barriga da mulher. A intuição veio de Deus. Se eu acertei, quem acertou foi Deus, me usou como instrumento. Viu? E não diga aquilo que não é verdade. Estou incorporada, não estou incorporada a nada. Foi só uma intuição. Amanhã eu posso dar outra intuição. E dar a intuição errada. Por isso que tem que ter um processo de verificação daquilo que eu mesma falo. Viu?
E aí a gente vai se orientando, querendo sempre que seja feita a vontade de Deus e não a nossa, né? Daí ela desceu, entrou no foco da vibração dele. E ele estava lá, né? Naquela coisa de culpar os outros, de se culpar. E daí a vovó Joaquina veio andando, assim, cantando uma canção que eu não sei se eu vou saber cantar aqui agora, né? Que era assim: lá vem a vovó, descendo a serra com sua. Como que era? Perguntar pro meu guia. Ah, eu não lembro. Lá vem a vovó descendo a serra com a sua bengala. Acho que é assim. Ela traz o cachimbo, ela traz o rosário, ela vem de Angola. Eu quero ver vovó, eu quero ver vovó, eu quero ver. Ser filho de Pemba tem querer. Olha, até tem tanto conhecimento nisso, né? Filho de Pemba não tem querer, não. A gente quer o que Deus quer. Se Deus quer, eu quero. Não quero, não quero nada. Se Deus não quer, eu muito menos. Aí sim você vê uma pessoa liberta, né? E ali encaminhada para fazer um bom trabalho. E ela veio, e aí ele, nossa, despertou nele tantas energias boas, boas memórias, tanto trabalho lindo que realizou, tudo. Ele era médio de intuição, mas dizia que incorporava Deus em todo mundo. E os espíritos estavam lá mesmo, ajudava. Era o nome que ele intuía, era certo. Incorporava lá os seus sete espadas. Mas o seu sete espadas estava do lado, não estava incorporado. Mas fazia o trabalho. E ele sempre recebeu intuição, mas passou um pouco a mão, passava da mão, né? Fazia um pouco mais. Ele inventou que estava incorporado, e aí acertava na maioria das vezes, mas na maioria errava e fazia vista grossa. E aí foi desandando, alimentando o que não deveria. Daí ela foi chegar, a hora que ele viu ela, ele caiu nos prantos, ele falou: Vó Joaquina, a senhora, nunca achei que eu ia ver a senhora. O que eu estou fazendo nesse lugar, pelo amor de Deus? Tanto que eu trabalhei em favor do próximo. Ela ficou séria, bateu a bengala assim no chão, levantou poeira, viu? É como se dissipasse a névoa que estava lá, para ele olhar bem dentro do olho dela. E ela olhou para ele assim, de cima para baixo mesmo. Ainda que estava quase perto, porque ela é curvadinha, né? Ela disse: o dever de cada um o conduz na empreitada da evolução. Olha, como que se dissesse: não reclame do que você colhe. E ela continuou: esse esforço resulta da conquista moral que a consciência se permite, em plena sintonia com o equilíbrio cósmico. Ser útil em toda e qualquer circunstância, favorecer o progresso, viver com dignidade. São algumas expressões do dever diante da vida. Enquanto ela ia falando isso, ela ia projetando algumas imagens na cabeça dele. Quando ela falou, a gente vendo, né? Porque ela, com a evolução espiritual dela, ela tocava de longe o terceiro olho da avó. E a avó poder ver tudo aquilo, né? Para facilitar o estudo, né? E hoje eu poder passar para vocês.
Daí, quando ela falou ser útil em toda e qualquer circunstância, ele já viu que teve vez que ele podia e não foi útil em favor de preferências que tem mais a ver com vontade egoísta dele próprio, satisfação pessoal, viu? Ser útil em toda e qualquer circunstância. Por isso as pessoas pedem tanto, né? Mediunidade antes não pedisse. Por quê? Porque mediunidade é trabalho. Não é para bonito, para ser melhor que os outros, para ver espírito. É trabalho. É responsabilidade. Não tem dia, ah, hoje tem jogo. Ah, hoje eu vou dar uma volta. Veja o jogo e dê uma volta, mas se aparece uma urgência, é igual o médico. O médico se forma, demorou 7 anos. Você acha que o quê? A espiritualidade favoreceu ele de se formar, de receber o diploma e poder atuar. Tudo isso foi um empréstimo que ele recebeu para ser instrumento na mão da espiritualidade de que a cura chegue em quem tenha que chegar. É hora de retornar o favor. Porque não é, ah, mas ele era rico. Não importa. Não importa ser rico, você tem que ter saúde. O professor tem que ir. O professor tem que ir com a sua cara. Tem que ser uma boa pessoa. Olha, tem tantas variáveis que o dinheiro não vale nada. Se não tiver na mão da espiritualidade, tudo vai por água abaixo. Então é um empréstimo sim, é um favor que você recebe e que não faz mais do que a obrigação de retornar. Mas a pessoa não tem essa consciência, né? É por aí que ela vai afundar. Então, quando ela falou, ser útil em toda e qualquer circunstância, daí ele já foi projetando as horas, que chegaram para ele e disseram, vem gente de longe para ser atendida amanhã, e amanhã eu não atendo ninguém. Por quê? Porque tem jogo. Ai, meu Deus do céu, eu fico pensando, né? A pessoa vai no médico, o médico fala, amanhã não está tendo ninguém. Por quê? Ai, porque tem jogo. Mas ela está estrebuchando. O senhor, uma coisa que o senhor fale de encaminhar para outro alguém já faz, já ajuda. Aí você disse, se fosse assim, ninguém descansava. E a avó disse, que bom seria, né? Porque você acha que o descanso que você tem não é um favor que te presta a espiritualidade? A gente parece que tem o descanso como obrigação que os espíritos têm de dar para a gente. Cada vez que você descansou, hoje você tem um teto, você tem comida, né? Tudo isso é empréstimo. Ah, mas eu trabalhei para. Eu sei que trabalhou, mas quem que te deu vida? Quem que te deu o ar para você respirar? Quem que manteve a sua saúde? Por que você fala, né? Eu nunca precisei ir no médico. Por que será? Os espíritos vêm e fazem a manutenção do seu corpo. Senão você ia ter cárie todo dia. Você vê que tem gente que toda hora tem cárie na boca. Toda hora tem um problema. Ou você escapou de tantos. E não reconhece. Tudo isso é a espiritualidade que está trabalhando para manter as coisas andando. Então é um empréstimo. Então mais vale que você, enquanto estude, se esforce. Enquanto trabalha, se esforce. Enquanto vive, ame. Por quê? Porque é uma forma de dizer obrigado por essa oportunidade de eu não estar deitada numa cama, de eu não estar estrebuchando de dor, de eu ter o que comer, de eu não estar na rua. Mas eu trabalhei. Você trabalhou, mas para trabalhar você teve que ser encaminhada. E quem que encaminha? A espiritualidade.
Como que você ia chegar naquele emprego? Como que você ia se manter lá? Dá uma diarreia no você, num dia que não deveria. O patrão engole. 2 dias, ele diz, tá bom, mas 3 vezes, na hora que eu mais preciso, tchau. E quem faz as coisas andar? A espiritualidade. Então, você tá bom hoje para você? Saiba agradecer. Se Deus coloca você para ajudar alguém, não diga, amanhã eu vejo isso. Não é amanhã. Se chegou agora, porque é agora que precisa. Viu? Ajude. Ajude mesmo. É uma forma de dizer obrigado por eu estar nessa situação maravilhosa. Ajude aqueles que você vai sendo direcionado a ajudar. Viu? É assim que tem que ser. Daí ela disse: ser útil em toda e qualquer circunstância. Daí ele já viu às vezes que ele não foi útil, teve circunstância que ele podia sim ser, e não foi. Daí ele disse, ela disse, favoreceu o progresso. Quantas vezes ele não teve esse espírito de competição com outros médiums da região? Podendo fazer um mutirão, ele dizia, minha casa é boa, dos outros não sei. Vai lá ver. Não, não quero saber. Aí os outros vinham então, né? Que a espiritualidade ele não vai, manda os outros vir. Ele fechava a porta, esnobava. O dele era bom, dos outros não prestava. Favorecia o progresso? Não. Por quê? Porque teve um monte de gente que precisava ver o exemplo bom dele, mesmo não incorporado a fazer tudo o que ele fazia. Mas ele se fechava porque ele sabia que não estava incorporado e que podiam descobrir. Mas quem tinha evidência ia ver o espírito trabalhando do lado dele igual trabalha do lado de qualquer outro. Ia achar que estava incorporado. Então ele mesmo não confiava nos espíritos que ele diz que incorporava. Ainda que ele mesmo acreditasse que incorporava, sabendo que não incorporava. É difícil, viu? Difícil de explicar. Parece uma incongruência, né? Mas não é não. Dá sim para ter tudo isso no mesmo momento. Daí ela falou, viver com dignidade. Olha o problema. Viver com dignidade é você agradecer o que tem e fazer o melhor que pode com aquilo. Não é ambicionar muito mais enquanto você deixa 80% guardado, usa 20% e não está satisfeita. Daí ela explicou, são algumas expressões do dever diante da vida. Daí ela continuou, a ação deve predominar porque é resultante do dever. Para ela, não se tornam necessárias palavras, como que dizer, né? Que sejam meritórias ou confortadoras, mas sim a decisão para realizá-la corretamente. Olha o problema. Quanta vez, né, a gente tem a decisão de fazer por outros motivos e não única e simplesmente porque é o correto a ser feito. Daí ele falou, mas Jesus, que podia, né, Ela nem deixou terminar. Bateu a outra, veio a bengala no chão, dissipou de novo a neblina que já estava voltando na cabeça dele e no ambiente também, né? A gente de longe via através da neblina, né? Por quê? Porque ela aumentou o nosso campo de visão. Para ela olhar de novo bem dentro do olho dele, dentro do olho dela, né? Para ele olhar bem dentro do olho dela. E ela disse: Jesus sempre propõe o dever, a ação, bem entender, a fim de melhor atuar.
Ele não induz ninguém à alienação da realidade objetiva do mundo, que foi o que ele fez, né? Ele estabelece uma escala de valores que devem ser respeitados, merecendo primazia os mais relevantes, que se tornam a pauta de conquistas do homem de bem, que cumpre como seu dever. E ele botou a mão na cabeça e ele falou: será que eu fiquei estacionário? Meu Deus do céu. Já era para estar desconfiada, né? Porque bom dele que foi no lugar que ele foi parar, não era nenhuma pergunta, né? Algo a se desconfiar. Daí ela disse: diante dele, com E maiúsculo, né? Estagnação é morte. E esta é crime cometido contra o reino de Deus, que está dentro do próprio homem, necessitando ser conquistado. Olha, tanta coisa, né? Que as pessoas querem conquistar, só não quer conquistar o reino de Deus que está dentro da pessoa mesma, né? Que é o autoconhecimento, quer lidar com a verdade, quer falar como é. Isso eu faço, isso eu não faço. Para isso eu me esforço, para isso eu não me esforço, e deveria. E daí ele falou, como é complexo compreender o que a vida quer da gente. Tudo vitimismo, né? Porque ele sabia muito bem. Daí ela disse, todas as parábolas que ele nos ofereceu estão plenas de ação, sem impositivos externos, antes como resultado de espontânea lucidez da consciência desperta, né? Daí ele disse, tanta coisa, né, que eu queria fazer, e é verdade, eu acabei não fazendo. Daí ela disse, nunca prometas realizar. E ele terminou, o que não pretendes fazer? Porque era o conselho que ele mais dava, e era o que os espíritos mais passavam, através dele para os outros, mas para ele é mesmo escutar. Daí ela disse, jamais permaneças inoperante. E ele continuou, em lugar já conquistado, chorando, né? Copiosamente ele chorava, porque ele sabia completar cada frase. Eu fiquei comovida, viu? E ela continuou, identifica as possibilidades aí vigentes. E ele terminou, e segue adiante. Eu não acredito que eu falava tudo isso para as pessoas e estou aqui estagnado. Eu dizia isso. Identifica as possibilidades aí vigentes e segue adiante. Mas eu mesmo não fiz isso. Inventei possibilidade que não existia e desdenhei as pequenas que sim havia recebido de presente que me eram suficientes. Por causa de ambição desmedida, desvairada. Que vergonha, meu Deus do céu! E ela continuou. O dever que te impõe renúncia e sacrifício. E ele terminou. Também te alça a harmonia, libertando-te dos conflitos e das dúvidas. Falou chorando, copiosamente. Eu não vou chorar agora, estou me segurando aqui no meu guia para não chorar, né? Porque senão eu choro mesmo. Porque ali era como uma sinfonia, né? De perfeita sintonia, né? Que coisa mais maravilhosa aquilo que ela fez, né? Plantou um tipo de uma energia nele que a gente não tinha testemunhado antes de ela ali chegar.
E aí ela nem precisou continuar, que ele terminou. Ele disse tudo o que ele falava lá na consulta dele. Não cesses de crescer interiormente. A insatisfação com o que já lograste, sem rebeldia, será a tua motivação para conquistar, para conquistas mais expressivas. E ele dizia, eu antes, né, quando eu acordava, sempre olhava no espelho e dizia a mim mesmo, és servidor do mundo. E eu não desconfiava que Jesus sim, e que ao mundo servia através de mim. E ela falou muito docilmente: Jesus, que se originara nas estrelas, afirmou ser o servo de todos, e assim se fez, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Levanta, 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 que é a hora de redenção. Ai, quando ela disse aquilo, ai, eu nem sei como explicar assim. Eu, a Vicentina, agora também, né? Fazendo menção de me derreter, mas não vou me derreter. Aquele Pai de Santo tomou outra cara, outro aspecto, quebrou aquela roupa dele. Que ele já estava num aspecto feio, né? Mas parece que virou barro aquela roupagem que se quebrou toda e aí ele apareceu ele mesmo. Um homem bonito, nem a gente, eu via, né? Porque ela permitia. Mas quem olhava assim não percebia que aquilo parecia um ser humano todo desconfigurado com forma de um animal que eu não vou falar para não causar uma impressão negativa nos seres. Mas olha, que emocionante foi aquilo, indescritível. E foi o resgate que aconteceu naquele dia. Pegou os dois. Ela pediu licença para a gente que estava estudando. Agradeceu, né? A presença nossa naquele lugar, que é um lugar denso, viu? Ai, a gente fica com falta de ar. Se não tem preparo, fica com falta de ar. Eu já não fico, né? Mas os outros que era novo, né? Estudante, um ou outro teve que ser socorrido. Não dá, né? Você vai assim num lugar que é igual você entra, né? Para mergulhar. Aí você mergulha um tanto, ali ainda está confortável. Se você começa a descer mais, dá muito mais pressão, né? O oceano inteiro dando pressão em cima de você. Então, por isso que tem todas as técnicas, você nunca inventa de mergulhar sem o devido estudo, sem a devida companhia, né? De alguém instruído. Para dizer, ó, até aqui dá para a gente ir, mais para baixo tem que ser profissional. E ele vai saber também aonde parar, viu? E no mesmo jeito a encarnação, você está escutando a avó, e escute a sua própria intuição para saber até onde você pode ir, para não sofrer tanta pressão, viu? E depois desviar a encarnação gratuitamente, desnecessariamente, e terminar onde terminou lá aquele dirigente tão bonito que ele era. Ai, gente, nossa, não. Ai, que dó, né? Uma pessoa tão linda, com tanto que tinha para realizar, realizou um terço. Um terço, meu Deus do céu! Imagine, você tem, põe aí, 60 anos. E aí você aproveita 20. 40 anos jogado fora. Você olha, você volta para o outro lado, você chora, viu? Chora.
Chora, porque Jesus vai falar: o que você fez com os talentos que eu te dei? Ah, mas você me deu o talento do conhecimento espírita. E ele vai dizer: de todos, foi o que você preferiu. Foi o que você disse que te tornaria mais rico em espírito. E você não fez nada com ele. Às vezes muita gente tem muita pressa das coisas antes do tempo. Não seja você uma dessas. Faz o que pode com o que tem da melhor forma. Sem reclamar. E sem ambicionar muito mais do que fazer o melhor que pode. Com o que tem. Da melhor forma. Viu? Tanta gente ambiciona tanta coisa, menos ser o melhor que pode, com o que tem e da melhor forma, onde se encontra. Aí não dá para entender. E é aquela mesma pessoa que vai aconselhar todo mundo, né? Todo mundo ela aconselha e aconselha bem ainda por cima. E aí os espíritos passam através da boca dela tudo aquilo que ela mesmo tinha que escutar, mas a vaidade e o orgulho não deixa, tapa o ouvido, diz é para os outros, porque eu sou perfeito, eu sou perfeita. Que nada, não tem isso. Tudo é útil para quem ora e vigia, né? E transforma aquilo em algo positivo para sua encarnação. Luz para sua evolução, né? E seja assim você também. Ah, eu gostei tanto, né? Parece que a gente tá só, como que dizer, né? Você passou 5 minutos, né? 10 minutos, já passou uma hora com nós conversando. Como que eu gosto desses encontros com vocês, viu? Você nem olha, os espíritos foram chegando, né? Dizendo: oi, Vicentina, disse: oi, entrem. Ah, como que vocês estão hoje? Ah, hoje tem, como que dizer, né? Lembretes da alma. Aí eles já chamam assim também. Ai, que nome bonito, né? Eu digo: ai, obrigada, que nome lindo esse. E é verdade. Daí, né? Eles vieram, fizeram um tipo de uma operaçãozinha, né? Como que dizer, para eu lembrar com detalhe tudo isso, porque eu vivi em desdobramento. Eu não fico lembrando tudo o que acontece no astral, né? Porque senão eu fico doida. E eles fazem isso mesmo pra gente esquecer, porque o cérebro não tá, né, nas condições de lembrar tudo que você faz do outro lado, quando é o caso de fazer bastante coisa, né? O cérebro tem que se ocupar com a realidade daqui, não com a realidade de lá. E para isso ele está bastante bem equipado. Não reclame você que eu sou burra. Não tem isso. O seu que não tem é treinamento. Ah, mas eu já tenho 60 anos, 70 anos. E aí, eu tenho 77. E sigo estudando. Tudo que eu posso, estudo. Meu neto, mesma coisa. Fazendo a segunda faculdade. Daí eu brinco com ele, né? Ah, onde é que você tem essa cabeça para fazer tudo isso? Aí ele disse: ai, a minha cabeça é igual a de todo mundo, avó. A diferença é que o que eu não sei eu passo uma semana a mais trabalhando, porque os outros já pegam rápido, às vezes eu não pego um tema ou outro. Mas o esforço e a organização vence, né, o tempo. E aí eu chego. Onde é que eu tenho que chegar? Onde Deus quer que eu esteja? E onde que é? Eu perguntei para ele. Aí ele disse: fazendo o que eu posso. O melhor que eu posso, né, vó? Com o que eu tenho. Onde quer que eu seja colocado. Ah, eu pergunto toda vez só para escutar isso, porque eu já sei que ele vai falar isso. Ai, que bom, né? A gente, para onde a gente vira, escuta coisa boa. Ou quando a gente pode falar coisa boa. Ai, não é assim que você constrói
um bairro melhor, uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor, um continente melhor e um mundo melhor, viu? Que há tanta gente que quer que o político faça correto, né? Mas ela mesma, nada. Sempre os outros têm que melhorar. Ela mesma, ele mesmo, nada. É esse tipo de coisa, né? Que foi aí a vovó Joaquina orientando a gente até um pouquinho na forma de puxar a orelha da gente, né? Ai, 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 ai. Cuidado com viver para fora, né? Cuidado com viver de ilusão. Projetar aquilo que só alimenta o ego, que só encaminha você para decepção, viu? Muito cuidado com tudo isso. Por quê? Porque todo novo dia que você não morre, que você continua encarnado, é para trabalhar. Não é para ficar coçando, não. Não é para ficar acusando os outros, acusando a si mesma. Não é para ficar triste. Não é para ficar desconsolada. Não é para ver o que existe no mundo e reclamar. E pensar que estaria melhor de outro jeito. Que eu sei que sabe que era melhor acontecer e não Deus. Se aconteceu isso, é Deus que sabe que era melhor acontecer. Era isso que era melhor acontecer. Mas para quê, vó? Você amar o próximo como a si mesma. Você se dá conta que a mudança no mundo começa no ser. Que não está fazendo o que já tem condição, que já tem ferramenta. E sempre projetando para o futuro o mundo melhor, às custas dos outros fazer o melhor que pode. Nunca você, né? Nunca você. Desse jeito. Então vá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que eu me dedico, em tempo integral, a fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho e deixar que isso baste, né? Que bênção essa, né? Ai, quantas orientações mais sublimes pela humildade delas, né? Pela simplicidade delas. Que a gente, pela graça de Deus, recebeu hoje. Eu digo a gente porque eu também, né? E o meu neto sempre escuta. Outro dia ele escutou 3 vezes o mesmo áudio que eu fiz, que eu gravei, né? Mas uma hora de dormir e uma hora que acorda. Antes dele acordar, sim, totalmente, ele bota a avó para ele ir escutando. Aí eu lá da cozinha vou percebendo, né? Que são conhecimentos que nos passaram a espiritualidade por uma razão muito boa, né? Para a gente tomar muito cuidado com as armadilhas do ego, da mente, do egoísmo, viu? Da vaidade, do orgulho. E nos dediquemos a orar e vigiar. Sempre, né? Sempre. Torna isso um hábito, né? A hora que vai interpretar alguma coisa, já se pergunte: estou fazendo a melhor interpretação que você pode fazer dessa situação? De maneira a amar o próximo como a mim mesma? Não estou. Então vou fazer outra que cabe mais com os conhecimentos que eu já tenho. Porque eu tenho que multiplicar o dom que eu recebi, que é o conhecimento espírita. Viu? Na graça de Deus. Então vá, anjo de luz. Beijo da avó um pouquinho aí pra você também hoje. Viu? Na graça de Deus, né? Ai, na graça de Deus. Louvado seja.